Vamos lá então, nosso entrevistado já está nos ouvindo, Eduardo Vasco, jornalista, escritor do livro O Povo Esquecido, sobre a situação da Ucrânia. Tudo bem, Eduardo? Bom dia, bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes. Bom dia, Ana Paula, muito obrigado pelo convite. Prazer é nosso, Eduardo. Quer começar, Zaidan? Ô Eduardo Vasco, como vai? O Zaidan que tá falando, tudo bem? Bom dia, Zaidão, prazer falar contigo. Aliás, Eduardo, há pouco a gente falava sobre as mudanças que aconteceram no cenário internacional com a posse do Trump. Inclusive a Ana falava sobre os interesses econômicos, mas também há uma visão geopolítica nos Estados Unidos hoje de que a China é o grande oponente, né? E claro, o Trump, isso foi declarado publicamente pelo Marco Rubio, secretário de Estado, a ideia de afastar a Rússia da China. O que me parece inviável, até porque o Marco Rubio citou o exemplo do Nixon, que atraiu o Mao Tse-tung, mas a Rússia e China, a União Soviética e China estavam então rompidos. Houve inclusive tiroteio na fronteira. Hoje não, hoje é uma proximidade, uma interdependência econômica tremenda. Você acha viável isso que o Marco Rubio anunciou de tentar afastar a Rússia da China? Você vê alguma viabilidade dos Estados Unidos conseguirem isso, Vasco? Eu acho que seria possível, digamos, afastar assim, em alguns sentidos, né? Reduzir talvez um pouco a parceria em comparação com a parceria que existe hoje, né? Mas eu acho que seria uma redução mínima e seria alguma coisa normal. Por exemplo, aumentando o comércio dos Estados Unidos com a Rússia, que hoje praticamente não existe, em detrimento de algum setor da China, mas eu acho que seria alguma coisa muito pontual, né? E que isso daí não mexeria com as relações entre Rússia e China, porque, como você falou, essas relações, na verdade, são as melhores na história entre esses dois países, né? Na história. Eduardo Vasco, o mundo inteiro fala sobre a guerra na Ucrânia, mas você está entre os poucos que foram ao Donbass, que foram a Donetsk, a Lugansk. E eu gostaria que você nos dissesse um pouco, você escreveu o livro O Povo Esquecido, que traz a visão da gente do Donbass sobre aquilo que aconteceu, principalmente desde 2014, quando houve um golpe de Estado na Ucrânia. O que você testemunhou, o que você ouviu, o que você anotou, o que as pessoas do Donbass disseram sobre esse processo, que é antigo, mas que se acentua de 2014 para cá e que desemboca na guerra iniciada em 22, Eduardo? Bom, eu estive eu estive na Rússia, né, e no Donbass durante 3 meses, desde o início de abril de 2022 até junho, e fiquei 3 semanas em Lugansk, né, na região de Lugansk, que se chama atualmente República Popular de Lugansk, né. Eu conversei com bastante gente, tanto na capital, Lugansk, como em cidades do interior, mais próximas à Rússia, e também cidades que estavam muito próximas da linha de frente, né, do conflito, que naquele momento tinham acabado de ter batalhas, né, como Rubizhny e Popasnaya, e o exército russo, a milícia popular de Lugansk, tinham acabado de tomar conta daquelas cidades, recuando as posições ucranianas, né. Em todos esses lugares, a maioria das pessoas me disse que se considera russa, né? A cultura é muito visível que a cultura daquela região é uma cultura russa. Todos falam russo e tem inclusive muitos familiares na Rússia, assim como muitos russos têm familiares também no Donbass, né? Eles veem tanto a população do Donbass como a população da Rússia se vê como um mesmo povo, né? Tanto é assim que a Lugansk, por exemplo, foi fundada pela Ekaterina II, né, a czarina da Rússia, em 1795, para a gente ver como essa história, né, essa ligação entre essa região e a Rússia
é muito antiga, não vem de agora, né? Tem um contexto histórico que geralmente acaba sendo ignorado nas análises, né? É uma coisa muito antiga. E realmente a população de lá se vê, de modo geral, como russa. Inclusive, algumas pessoas já em 2022, quando Lugansk e Donetsk não haviam sido anexados oficialmente pela Rússia, isso daí só foi acontecer um pouco mais para o final do ano, em setembro, através de um referendo, em que no caso de Lugansk, cerca de 90%, mais de 90% da população votou para se incorporar à Rússia, e em Donetsk, se não me engano, foi quase 90%. Mesmo antes disso, muitas pessoas já consideravam o governo russo como sendo o seu próprio governo, né? O Vladimir Putin como sendo o presidente da Rússia e também daquela região como parte da Rússia. Então ficou muito nítido, né, que a maioria das pessoas não se considerava ucraniano, não considerava o Zelensky como seu presidente, mas às vezes tinha até, na maioria das vezes inclusive, uma nostalgia, né, do período soviético. Eu conversei com o então ministro das Relações Exteriores de Lugansk, né, que naquela época Lugansk e Donetsk haviam declarado independência com relação à Ucrânia em 2014 e não haviam sido incorporados à Rússia, e eram países assim não reconhecidos por ninguém, apenas pela própria Rússia a partir de fevereiro de 2022, né? Então havia ministro de Relações Exteriores, havia presidente, e o ministro de Relações Exteriores me disse que, sem pensar, né, quando eu perguntei qual o sentimento da população com relação à União Soviética, ele me disse nostalgia. E é uma coisa que se vê muito, né? A herança soviética naquela região é muito preservada, o que faz com que isso reforce, né, o sentimento da maioria da população de pertencimento à Rússia. E aí, eu queria aproveitar esse comentário, Zaidan, Eduardo, para fazer uma pergunta que tem a ver com a consolidação do papel da Europa, né? Você está falando sobre esse temor, né, de que se volte a uma configuração que existia antes, remetendo aí ao período de Guerra Fria, de Segunda Guerra Mundial, e com os Estados Unidos retirando o apoio financeiro, apoio estratégico à Ucrânia, a Europa está se colocando aí como quer tomar o protagonismo dessa situação, né? Ajudando a Ucrânia, mas ao mesmo tempo tentando se fortalecer e se fechar a essa nova política que está sendo exercida pelo Donald Trump. Eu queria que você explicasse um pouco de como que essa configuração está se desenhando na Europa, né, a partir de agora, com esse avanço do posicionamento dos líderes europeus, e o que pode acontecer a partir disso, né? Se existe a expectativa de que, de fato, uma ajuda militar, uma ajuda financeira da Europa à Ucrânia pode, de fato, conter o governo russo, ou é muito difícil disso acontecer, como é o que está aparecendo? Bom, eu acho que para a gente entender o que está acontecendo, esse rearmamento histórico da Europa, a gente precisa voltar um pouco para as eleições dos Estados Unidos, né? A eleição do Donald Trump significou um rompimento da política tradicional dos Estados Unidos, né? O Donald Trump, ele tomou conta do Partido Republicano e, inclusive, afastou, né, da principal zona de influência os republicanos tradicionais, né? Por exemplo, a ala do George Bush, que tinham posições e tem posições muito semelhantes com os democratas atualmente, né? Que é de uma política expansionista dos Estados Unidos, de influência dos Estados Unidos pelo mundo todo, né? O Donald Trump e, digamos assim, o movimento trumpista, ele está voltado para dentro dos Estados Unidos, né? Ele é representante de um setor econômico, principalmente dos Estados Unidos, cujos negócios são negócios internos, né? São empresários que precisam circular suas mercadorias internamente. Esse daí é o negócio deles, né? Enquanto que o Joe Biden, por exemplo, representa um outro setor que os próprios trumpistas chamam de globalistas, né? Ou seja, que defendem uma globalização para a expansão dos negócios. E esse setor, acho que ele tem principalmente dois ramos assim que são muito notórios, né? Um
é o mercado financeiro, né, os grandes bancos de Wall Street, né, que defendem, logicamente, uma globalização, uma financiarização do mundo, e também o complexo militar industrial dos Estados Unidos, né, que acaba vendendo armas, vendendo munições e equipamentos para o mundo todo, também para o próprio governo dos Estados Unidos poder implantar bases militares, deslocar soldados para várias partes do mundo, né? Enquanto que o Donald Trump, ele já, esse setor dele não está tão ligado a isso. E aí a gente vê o Donald Trump dizer que vai fazer um desengajamento das posições dos Estados Unidos na Europa, né, reduzindo a participação na OTAN, e se fala até mesmo de retirar tropas da Europa, né, o que entra em contradição direta com os interesses justamente desse complexo militar industrial. E os países europeus, os governos europeus atuais, eles são governos na linha do Joe Biden, do Partido Democrata, né? São partidos e setores muito ligados a esse complexo militar industrial dos Estados Unidos e também a financiarização. Um notório, né, banqueiro desse setor aí, que apoia e deu muito aporte ao Partido Democrata e critica o Donald Trump, é o George Soros, né? Tem muita ligação com vários governos da Europa e é um inimigo jurado do Donald Trump, né? E a gente vê essa guerra de narrativas, né? E além disso, esses países da Europa, que eu acho que o Macron, inclusive, ele pode ser considerado até digamos, o último dos moicanos, né? Desse triângulo Estados Unidos, França e Alemanha, porque o Partido Social Democrata Alemão também acabou perdendo as eleições, né? E a CDU, que foi eleita, já tem uma política um pouco diferente. O Macron é o que restou, né, de ligação com esse complexo militar industrial e os bancos. O próprio Macron é um banqueiro, né? E o complexo militar industrial dos Estados Unidos dominou a Europa desde o Plano Marshall, né? Então, quer dizer, para o armamento da Europa é necessário comprar armas, comprar equipamentos do complexo militar industrial dos Estados Unidos, que está aí, digamos, em atrito com o Donald Trump. Então, esse complexo militar industrial e esse setor financeiro dos Estados Unidos, digamos que perderam o governo dos Estados Unidos, ou pelo menos a presidência dos Estados Unidos, mas ainda tem em vários governos importantes da Europa aliados, né? Então eu vejo como esses governos encabeçados pelo Macron dando continuidade à política global, né, do próprio Joe Biden e dos democratas, né, dentro da Europa, o que faz com que seja uma coisa muito perigosa, né? Esse rearmamento da Europa interessa tanto ao complexo militar industrial dos Estados Unidos, como também a vários setores da Europa que querem ressurgir, né, as suas potências. Os alemães, os industriais alemães, querem uma reindustrialização, né? Existe também um complexo industrial militar dentro da Europa menor que também quer, né, voltar a ser grande, voltar a ter grandes lucros. E a gente viu isso daí justamente antes da Primeira Guerra Mundial e antes da Segunda Guerra Mundial. Então eu acho que o que está acontecendo é um movimento muito perigoso que tende a levar justamente a tensões que podem gerar uma Terceira Guerra Mundial. É isso que a gente fala aqui, inclusive, né, Zaidan, que é importante a gente ouvir e conhecer a nossa história para tentar não repeti-la, né? Eu já ouvi de muitos especialistas, estudiosos, que a chance de uma terceira guerra, de maneira física mesmo, né? Porque é uma guerra comercial, uma guerra de retórica a gente já tem, de política internacional a gente já tem, mas uma guerra mesmo campal é um negócio mais difícil de acontecer, mas é importante que a gente observe que o mesmo caminho está sendo trilhado, né, Zaidan? Como a história está se repetindo novamente agora. O cenário é perigoso, até porque, repito, a Europa tem um bando de líderes mesquinhos, medíocres, covardes, levianos, e a chegada do MERS não muda isso, pelo contrário, acentua esse perigo em alguns aspectos. Mas, Eduardo, eu fiquei muito impressionado no seu livro, né, lendo o seu livro sobre o Donbass,
muito impressionado com os relatos do que aconteceu entre 14 e 22. Os ataques de grupos nazistas, ligados inclusive ao poder na Ucrânia, o Azov, o Aidar, contra a população do Donbass, além de ataques realizados diretamente pelas forças regulares da Ucrânia. E hoje a gente sabe que o Azov, por exemplo, é um braço do Estado ucraniano. Mas o que é que essas pessoas te contaram? Como foi a vida no Donbass entre 14 e 22? Bom, a partir do início de 2014, né, o novo governo ucraniano começou a estabelecer leis que discriminavam os cidadãos de origem russa. E no Donbass a maior parte da população é de origem russa. Por exemplo, proibindo o ensino do russo, né? E também, ao longo dos anos, até mesmo multando quem falasse russo, quem fosse pego falando russo nas ruas, né? Então, eu acho que foi um período, né, de intensa russofobia. E, além disso, como você bem mencionou, a utilização de grupos paramilitares neonazistas mesmo, né? Alguns se notabilizaram no Ocidente, como o Batalhão Azov, mas em Lugansk, em particular, o que mais participou ali das hostilidades foi o Batalhão Aidar, né? Muita gente me contou sobre o Batalhão Aidar, que também é um batalhão neonazista, né? E eles cometeram atrocidades, segundo me foi relatado, muito semelhantes ao que os nazistas fizeram na Segunda Guerra Mundial, né? Os nazistas invadiram a União Soviética, invadiram inclusive a própria Ucrânia, né? Então tem muita gente que acaba comparando, né, essa atuação desses batalhões neonazistas com aqueles da Segunda Guerra Mundial, lembrando que batalhões ucranianos, houve nazistas ucranianos que colaboraram com a ocupação nazista da União Soviética e da Ucrânia, né? E que hoje são, inclusive, considerados heróis na Ucrânia, com estátuas, com monumentos, com ruas em seus nomes, né? Então, Bandeira, né? Isso, Stepan Bandeira, que era o líder, né, dessa organização de nazistas ucranianos, e assim como outros também, são hoje considerados heróis da Ucrânia. E aí no Donbass, né, como várias regiões do Donbass, inclusive em Lugansk, os nazistas na Segunda Guerra Mundial cometeram todo tipo de atrocidade, né? Eu fui numa cidade chamada Krasnodon, que tem um museu lá de uma organização. E a gente perdeu o contato. Vamos retomar aqui a ligação com o Eduardo Vasco, que a gente está ouvindo aqui nesse Jornal Gente desse sábado, sobre a experiência dele ao visitar a Ucrânia, né? Jornalista, escreveu alguns livros-reportagem, um deles, inclusive, O Povo Esquecido, que é sobre essa parte muito específica da Ucrânia, né, Zaidan? Que está ali muito próxima da Rússia, que foi reanexada pela Ucrânia. Era bem sobre isso que ele ia falar. Quando a gente perdeu o contato aqui, a gente vai retomar a ligação com o Eduardo Vasco em instantes. Aliás, eu vou aproveitar esse intervalo que surgiu aqui, que foi forçado pela tecnologia, o Zaidan, para atualizar também a situação do conflito por lá. Novos ataques russos nessas últimas horas muito fortes foram registrados. A gente tem informação aqui de 14 mortos e 37 feridos na Ucrânia, em duas frentes de bombardeios que aconteceram nessa madrugada, considerando aqui o horário do Brasil, né? O horário de Brasília. Bombas que atingiram prédios e muitos veículos que estavam nessa região ali de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, principalmente, né, onde a gente teve a maior parte das bombas causando ali essas vítimas, né? Só repetindo, a gente tem até agora 14 mortos, 37 feridos, entre eles crianças também. O Eduardo Vasco já está de volta aqui com a gente. Você estava começando a relatar um pouco aí mais da sua experiência de um local onde você foi quando a ligação caiu, Eduardo. E aí os ataques do Aidar e do Azov contra a população do Donbass, Isso. Eduardo.
Não? Lugansk, vê muitas semelhanças desses ataques com esses nazistas, né? Até porque, ideologicamente, os atuais batalhões ucranianos, eles são saudosos desse período nazista. E aí, muitas pessoas me relataram, por exemplo, eu fui num hospital, numa cidade chamada Novosvetlovska, que foi tomado pelo batalhão Aidar. Vários pacientes não conseguiram sair de lá, e também os funcionários do hospital não conseguiram sair de lá, e o batalhão tomou aquele hospital e utilizou aquelas pessoas como reféns, né? E a partir do hospital armaram posições e dispararam, né, contra a milícia popular de Lugansk, e a milícia popular de Lugansk, sem saber que havia ainda pacientes no hospital, logicamente revidou, né? A sorte, o hospital estava destruído, a sorte que nenhum civil acabou morrendo, né? E nessa cidade mesmo, logo quando eu cheguei no meu primeiro dia, né, atravessando a fronteira da Rússia com a Ucrânia, um cidadão me disse, parou a gente nessa cidade, mostrou uma igreja que estava já bem destruída, né? E ele me disse, nessa igreja aqui tinha um busto do Vladimir Lenin, né, o líder da Revolução Russa, tinha um busto que o batalhão Aidar arrancou a cabeça do Lenin do busto, colocou ali algumas dessas pessoas, cidadãos ali que moravam no vilarejo, e fuzilaram as pessoas ali. E outras, eles colocaram dentro da igreja, trancaram a igreja e bombardearam a igreja, né? Houve, então, inclusive, essa pessoa me relatou estupros cometidos por esses batalhões, depois exibição de corpos. Foi um período, principalmente entre 2014 e 2015, de intensa violência, né, por parte, principalmente, desses batalhões neonazistas que estavam na linha de frente do exército ucraniano na guerra contra as populações do Donbass. Eduardo, para a gente finalizar, eu, claro, quero saber, quero que você conte para os ouvintes, a editora, como é que eles podem encontrar o seu livro e outras publicações suas. Você tem um livro que eu também li, muito bom, sobre o bloqueio contra Cuba, o criminoso bloqueio contra Cuba, que vigora desde John Kennedy, mas que já era ensaiado nos tempos do Eisenhower. Mas eu queria que você contasse, então, como é que os ouvintes podem encontrar o seu livro, conhecer outras publicações suas, qual a editora, qual o caminho, Eduardo? Bom, esse livro, né, O Povo Esquecido, ele está disponível na Amazon. Tem uma editora portuguesa chamada Libertária, comercializa esse livro. Eu acho que também tem na internet, até mesmo para acesso gratuito em PDF, se eu não me engano. Olha aí. E o livro Bloqueio, a Guerra Silenciosa contra Cuba, ele está disponível no site da editora IP das Letras, e também pode ser acessado a partir do site para compra, e eu acho que também deve estar em PDF também na internet. Então, eu acho que é muito fácil conseguir acessar e comprá-los. Tá bom. Eduardo, só uma última questão, Ana, por favor. Claro, vamos lá. Rapidamente. Eduardo, o Donbass fez 2 referendos. No primeiro, majoritariamente, a população decidiu pela independência, e no segundo, decidiu pela incorporação, pelo retorno à Federação Russa. Você acha possível que em algum momento, algum acordo, algum cessar-fogo, alguma conversa possa colocar em questão o retorno do Donbass para a Ucrânia? Ou você acha irreversível que o Donbass esteja incorporado à Federação Russa? Olha, eu acho que o território que está nas mãos da Rússia nesse momento não será devolvido à Ucrânia, né? Como você bem lembrou, não se trata apenas de que o exército russo conquistou aquela região, né? Antes mesmo de a Rússia entrar na guerra, aquela região já havia decidido pela independência da Ucrânia, né? E depois disso decidiu se reanexar à Rússia. Mas
acho que existe uma brecha, porque a região de Lugansk, ela já está toda sob domínio russo, né? Porém, a região de Donetsk, cerca de 1/3 dela ainda pertence à Ucrânia ou está em disputa, né? Não está anexado ao território russo. E existem outras regiões que pertencem ao Donbás, como Kherson, Zaporígia, que metade delas já pertence à Rússia, participaram desse referendo para se reanexar à Rússia, e a outra metade ainda pertence à Ucrânia ou está ali em disputa em terreno de batalha, né? Então, eu acho que existe a possibilidade de a Rússia ficar com metade, né, de Kherson, Zaporígia e talvez até Donetsk, que é o jeito que está agora, e a outra metade ser, digamos, uma zona tampão, né? Ou então ficar com a Ucrânia mesmo. Embora os russos tenham declarado já algumas vezes, né, que pretendem, nas palavras deles, libertar toda essa região do Donbás e fazer com que voltem a pertencer à Rússia como pertenceram até 1991, né? Mas eu acho quase impossível que as fronteiras de 2013, 2014 voltem e que a Rússia abra mão desses territórios que inclusive decidiram, né, por vontade própria, voltarem para a Rússia. Eduardo Vasco, jornalista e escritor, autor do livro O Povo Esquecido. Obrigada pelo seu longo tempo, longa conversa aqui com a gente e com o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Eduardo, bom fim de semana. Eu que agradeço o espaço. Bom final de semana. Obrigada.